Boa noite. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à minha casa, ao meu canal. Eu me chamo Acrísio, sou psicanalista e terapeuta, e aqui no meu canal eu ensino pessoas a como superar medos e inseguranças. Seja muito bem-vindo para esse nosso programa, Liberdade para Dentro da Cabeça. Não sou bom o suficiente. De onde vem esse sentimento de incapacidade? Bom, eu perguntei para uma seguidora minha o seguinte: qual a sua maior dificuldade na vida? E ela me disse assim: achar que não sou boa o suficiente. Tá bom? Como é que pode achar que não sou boa o suficiente? E ela acha um pensamento, ela supõe. Mas para não ficar na suposição, talvez ela se retire de muitas situações. Ela supõe que não é boa o suficiente. Esse não é boa o suficiente pode ser muitas coisas, não é? Pode ser que ela não é uma pessoa boa. Eu não sou uma pessoa boa. Ou não é boa o suficiente para alguém. Ou ela não é boa o suficiente para executar alguma tarefa. São coisas completamente diferentes. Que se ela conseguir entender a diferença, se você conseguir entender a diferença, você está a um passo da mudança. Eu não sou capaz de executar uma tarefa. Eu não sou capaz, por exemplo, de fazer um café. Caramba, é tão simples fazer um café. Eu tenho medo de errar. Pô, experimenta, errar não vai fazer mal. Da onde vem esse medo, né? Então, primeira coisa, sentimento de não ser boa o suficiente é de não ser boa para executar uma tarefa. Outro sentimento, outra área de não ser bom o suficiente é eu não ser bom o suficiente para alguém. Eu faço mal para alguém. Eu não sou a altura de alguém. Diferente também, né? Ou eu não sou bom o suficiente para fazer alguém feliz. Nossa, quanta coisa, né? Bom, é importante definir isso. Aí, com essa fala dessa seguidora, eu resolvi fazer umas perguntas. Você quer me acompanhar nas perguntas que eu fiz para ela? Lá na frente, as perguntas vão ser bem profundas e vai elucidar muita coisa que talvez passe pela sua cabeça. Ó, esse sentimento de não ser bom o suficiente não é claro para a gente. Não é claro. Não é claro para ninguém. Ele só vai se tornar claro à medida que você começa a se preocupar com quem você é. À medida que você começa a se preocupar com o autoconhecimento, essa busca de saber por que acontece na minha vida que eu não cresço, que eu não tenho bons relacionamentos, que eu não cresço na minha carreira, que eu não tenho sucesso, que eu não tenho controle financeiro, que eu sou triste, que as pessoas não ficam comigo, que eu adoeço o tempo todo. E aí eu começo a me perguntar por que essas coisas estão acontecendo. Só que essas perguntas não vêm aos 25 anos de idade. Essas perguntas vão chegar aos 40, aos 50, quando muita água já rolou, quando eu já perdi muita gente, quando eu já perdi muitas oportunidades, quando eu ando só demais, quando a dor é insuportável. E aí, aos 40, aos 50, começam a vir outros pensamentos, de assim, será que vale a pena? Será que vale a pena a vida? Mas eu já estou num buraco tão profundo que eu começo a duvidar de mim mesmo, das possibilidades. Mas então, eu gostaria que você me acompanhasse. Silvia Lino, aí dos Açores, em São Miguel, em Portugal. Seja boa noite, seja bem-vinda. Você está 2 horas adiantada aí, já são 21 horas. Fica com a gente que vai ser bom, tá bom? Então, achar que não sou boa o suficiente, tem tudo isso. Vamos ver? Eu fiz algumas perguntas. Você vai entender o que acontece quando alguém diz eu acho que não sou boa o suficiente. Aí eu perguntei assim para ela: o que essa dificuldade que você diz que acha que não é boa o suficiente, o que essa dificuldade faz você sentir? E ela me respondeu assim: frustração e insegurança. Duas coisas completamente diferentes, mas que uma depende da outra. Frustração é quando eu tenho expectativas de um resultado, como, por exemplo, vou arriscar fazer
o café. Vou arriscar fazer um ovo frito para minha esposa. Eu faço ovo frito do jeito que eu sempre gostei de fazer, porque o ovo frito que eu faço é gostoso para mim. E aí eu fiz o ovo frito para ela. Levei na mesa lá, né? Mesa toda arrumadinha. E ela olha assim e fala: Nossa, que ovo seco e duro. Nossa. Vem a frustração. Porque eu fiz com uma expectativa de agradá-la, de que ela gostasse do ovo, mas eu fiz um ovo que eu gosto. Mas, claro, era a base que eu tinha, não tinha outra referência, né? Eu não perguntei para ela, né? Eu quis surpreendê-la e surpreendi, não é? Ela não gostou. Você lembra? Uhum. Até hoje eu não acerto. Mas é engraçado que ela é danada, ela não diz, ó, esse ovo de hoje tá chegando perto, tá quente, tá frio. Lembra aquela brincadeira que a gente fazia? Tá quente, tá frio. Ela não diz. Ela deixa eu ficar me batendo para saber em alguma coisa no ar que tá dando certo, mas eu nunca sei se tá próximo ou não do que ela gosta. Mas tá tudo bem. Um dia ela fez um ovo e ela disse: Olha que ovo gostoso, né? Que ovo molhadinho, né? Ah, mas não disse que é o ovo que ela gosta, ela só disse que era molhadinho, que legal, né? Mas assim, mulheres. Mas estava muito gostoso. Mas estava muito gostoso o ovo que você fez, né? Isso. Bom, frustração. Quando você se joga a uma tarefa esperando um resultado, expectativas. E esse resultado que você espera, claro que é um resultado positivo. Claro que é um resultado maravilhoso. E aí não vem. Pronto, você se frustra. E aí a insegurança aparece porque da próxima oportunidade que eu vou fazer o ovo de novo, eu sinto insegurança. Será que vai gostar ou não? Será que vai dar certo ou não? Será que vai dar briga ou não? Será que vai dar frustração de novo ou não? E aí eu começo a me retrair. Então, o que essa dificuldade faz você sentir? Agora imagina essa pessoa nessa situação. Se ela se sente que ela não é boa o suficiente e ela tem esse sentimento de frustração e insegurança, como é que anda a vida dela? Mas eu precisava descobrir algo mais. Boa o suficiente em quê? Na capacidade de fazer, nela, ela é boa, ou em querer fazer alguém feliz? Bom, aí ela me diz. Eu pergunto, em qual aspecto da vida a insegurança que você sente mais atrapalha você? Adivinha o que ela responde? Relacionamento amoroso. Não, pronto. Então já está começando a fazer sentido. Mas ainda assim, eu não sei se nos relacionamentos amorosos que ela teve, ela não se sentia boa o suficiente porque a pessoa gostaria que ela fosse uma ótima dona de casa, gostaria que ela fosse uma ótima cozinheira, gostaria que ela fosse uma ótima mãe, e ela não está afim de ter filhos. Gostaria que ela fosse uma ótima mãe, amante, que tivesse relações calientes todas as noites. E ela não era assim. Por qual motivo ela se sente não boa o suficiente na relação amorosa? Capacidade de fazer, executar alguma coisa, capacidade de fazer o outro feliz, de realizar o desejo do outro, ou nela? Em qual dessas áreas? Continuava nebuloso, mas eu já sei. Ela se frustrava nas relações amorosas, se sentia insegura em entrar em uma nova relação, e ela já matou a charada que parte para mim. Então, vamos descobrir o que mais tem nessa história aí. E aí eu pergunto, o que você entende sobre insegurança? Porque é importante saber que o que a insegurança está provocando na vida dela, e pode estar provocando na sua, né? O que é essa tal da insegurança? Eu estou mostrando para você os caminhos que eu, enquanto psicanalista terapeuta, enquanto facilitador de um processo terapêutico em grupo, enquanto facilitador de mais de 10 imersões presenciais, eu faço o caminho para ajudar a pessoa a entender o que está oculto para ela. Não adianta eu dizer, ah, é isso. Não, eu tenho que levar a pessoa a entender.
E aí eu pergunto, o que você entende por insegurança? Ela diz assim: pensamentos negativos relacionados a mim mesma. Então é a capacidade dela sobre quem ela é. Nervosismo. Nervosismo pode ser muitas coisas aí também. Situação de autodefesa. Opa, ela se sente invadida, então ela quer se defender. Talvez o nervosismo esteja vinculado a isso. Ansiedade. Opa, pensamentos futurísticos, né? Lá no futuro, de que pode dar errado. Claro que ela fala de frustração e ansiedade, e insegurança. A ansiedade está no meio. Busca de distrações. Olha só. Então, as distrações são para minimizar o pensamento no futuro de que pode dar errado, né? Mas isso não resolve, porque ela fica ansiosa, ela sabe. Não sabe, não. Ela está disfarçando algo. Então, vamos seguir. Ainda está nebuloso, mas isso aqui, ó, é o que ela sente. O que ela sente enquanto insegura, por não se sentir boa o suficiente. Para qualquer coisa, mas no caso dela, para a relação amorosa. E que não se sentindo boa o suficiente, ela se sente frustrada e muitas vezes insegura. Vamos prosseguir? Topa? Olha só. E aí eu digo, que trauma de infância você reconhece? Será que tem algum trauma de infância? Depois que ela fez essas conexões, eu perguntei, que trauma de infância tem lá na sua história? Olha o que ela traz. Pai batia na mãe e irmãos. Será que você viveu alguma coisa parecida com isso? Pai batia na mãe e irmãos, bebia muito, esteve ausente, nunca me deu nada. Olha a memória que ela tem do pai. Agora vai para a mãe. E ela diz: minha mãe foi mãe distante na infância. Poxa, mãe distante. Pai batia, bebia, ausente. Olha só o vazio que ela tem. A mãe era distante e nunca tivemos carinho e amor. Bom, tivemos ela e os irmãos, né? Aí ela explica: hoje sou mais próxima da minha mãe, temos carinho e amor, mas na infância não. Ela diz que então temos agora, já não é ela e os irmãos, é ela e a mãe. Temos carinho e amor, mas na infância não. Meu padrasto, entra uma terceira pessoa, me humilhava. Olha só. Por trás de padrasto me humilhava, tem a ausência do pai. Se meu pai não fosse ausente, seja por morte ou separação, eu não teria um padrasto que me humilhava. Então, culpa do pai. Namorei muito nova. Qual é o problema? Alguém criticou ela por namorar nova, porque qual é o problema? Alguém colocou esse problema na cabeça dela. Pai do meu filho era viciado em cocaína. Olha a pessoa que ela trouxe para perto. Vamos lá? Qual é o grande problema dela? Não me sinto boa o suficiente. E ela se une a uma pessoa viciada em cocaína desde nova. Perdi meus avós que eu considerava meus pais. Então parece que essa moça ficou muito tempo com os avós. Considerava pais, desconsiderava o pai e a mãe, mas considerou os avós. Perdi meu irmão, amigão, com 37 anos. Muitos traumas. Doença, demissão do trabalho depois de 7 anos. Não me sinto boa o suficiente. E olha ela trazendo os traumas de infância. Será que você consegue reconhecer na historinha que ela traz dela, historinha não, né? A história dela, que ela traz, o motivo por qual ela se sente não boa o suficiente? Vamos agora falar disso. Segura aí que está cedo para você partir, tem muita coisa boa. Tem um jeito errado de lidar com esse sentimento, que no caso dela é muito claro, mas de repente no seu caso possa ser também. Mas eu vejo que é um jeito errado. Nesses últimos 19 anos em que eu trabalho com seres humanos, pessoas, na área específica de desenvolvimento humano,
de autoconhecimento em treinamentos presenciais, mais de 1.000 pessoas em atendimento direto. Eu reconheço esse jeito errado de lidar com o sentimento de achar que não é boa o suficiente, tá? Quer saber quais são os jeitos errados? Vamos lá. Primeiro, você ou ela busca por evidências de que você não é boa. É mais ou menos como, eu não sou bom em jogar bola. Eu, a Cris, não sou bom em jogar bola. Aí eu busco por evidências. Quando eu era adolescente no seminário, eu sempre era o último, fazia uma fila, né? Quando a gente vai jogar bola, faz uma fila. Aí tem os dois melhores que jogam, são um contra o outro, e aí cada hora é um que escolhe. Eu quero fulano. Aí o outro, eu quero ciclano. Eu era o último a ser escolhido. E geralmente o último a ser escolhido vai no gol, porque não joga nada, né? Vai no gol. Evidências. Evidências. E aí se eu pego uma bola, eu vou tentar chutar, eu mesmo digo, não sei chutar certo a bola. Evidências. E a gente faz isso por qual motivo eu me considero, eu me acho não bom, não boa o suficiente, porque eu busco evidências. E às vezes as evidências são comparações. Eu me comparo com outras pessoas. E aí eu olho o casal, e quando a gente olha o casal, a gente vê casais fora do quarto, fora da casa, não é? E os casais são maravilhosos, porque ninguém fica brigando na frente dos outros. É costume isso, né? Então a gente diz, nossa, que casal maravilhoso, mas ninguém sabe os perrengues desse casal em casa. Então a gente fica se comparando. A gente olha as fotos nas redes sociais e a pessoa está feliz na praia, numa foto em que ela está saltando, abrindo as pernas e os braços, e o sol lá na frente, feliz da vida. Nossa, e a gente se compara, e a gente fica buscando evidências. E aí a gente diz, eu acho que eu não sou boa o suficiente. Olha um casal maravilhoso, e aquela pessoa, o marido, abre a porta para a esposa do carro, né? Mas ela não sabe que a porta só abre por fora só se o cara tiver a chave, não é? Não, mas é o jeito dele. E aí você acaba dizendo, meu marido não presta. Ou a esposa. Olha, a esposa anda abraçada com o rapaz, com o marido, e a minha esposa não anda. Pô, você não sabe que ela adora andar abraçada. A sua esposa não gosta, e por causa disso ela não presta. Então, eu não sou boa o suficiente. A gente se compara, busca evidências. E esse é um jeito errado de você lidar com esse sentimento. Outro jeito errado é se conformar com o que você concluiu. E essas conclusões de não ser boa o suficiente, sabe de onde elas vêm? Vem lá da infância. Nós concluímos lá na infância que nós não somos bons o suficiente. Porque se eu fosse bom o suficiente, meu pai não batia na minha mãe, nos meus irmãos, em mim, meu pai não me abandonava, meu pai me dava algumas coisas, né? Se eu fosse bom o suficiente, meu padrasto não fazia o que ele fez comigo. Minha mãe nem se separava do meu pai, porque eu era bom o suficiente, não porque as crianças se sentem culpadas da separação. E uma série de coisas. Aos 6 anos de idade, a partir dos 6 anos de idade, a criança começa a definir teoremas, conclusões, regras sobre quem ela é, sobre quem são as pessoas, sobre o mundo. Chamamos isso de crenças, mas são conclusões. E se a pessoa lida errado com esse jeito de não sou boa o suficiente, por se conformar com o que ela concluiu. Não sou boa o suficiente. Mamãe dizia que eu não prestava. Mamãe dizia que eu era burra. Papai não me dava carinho. Papai me batia. Me abandonavam, me rejeitavam. Então eu não sou boa o suficiente. Me criticavam. Eu não sou boa o suficiente. Então, o jeito errado de lidar com esse sentimento é se conformar com o que você concluiu na infância sobre quem você é. Só que nós, seres humanos, nós temos uma vida de mudanças e transformações e possibilidade de crescimento. Nós estamos em desenvolvimento até o último minuto de vida.
E eu acredito, ainda que ninguém tenha me dito, que nós vamos continuar desenvolvendo depois, né? Sei lá o que vai ser, mas eu acredito que a gente vai continuar de alguma forma, né? Bom, tem mais um jeitinho aí. Jeito errado de lidar com esse sentimento é você se tornar vítima como se fosse imutável esse seu caso. Eu sou assim, eu nasci assim, vou ser sempre assim, não é? E isso é uma pena, porque a mudança está na sua mão. Você não é vítima. Você agora é autor da sua própria vida, das suas possibilidades de mudança, de crescimento. Quando você se torna vítima, coitada de mim, eu tive uma mãe que me batia feito louca, eu tive um pai que, que me abusou, tive irmãos que me maltrataram, fui jogada na rua. Você tem 40 anos de idade, se formou, tem uma casa, tem emprego, e ainda se considera vítima. Aquilo já passou, já tem 40 anos, não tem mais impacto atual no presente sobre você, tem impacto aqui dentro, apenas aqui dentro da sua mente, né? Então, ser vítima. Quer saber, então, de um jeito certo, como lidar com essa frase, eu não sou boa o suficiente? Você, que é uma pessoa moradora do estado de São Paulo, funcionária pública, que escreveu para mim tão gentilmente todo esse material que eu estou fazendo aqui com vocês, estou respondendo para você um jeito certo de lidar agora. Vivendo jeitos. Antes de falar, quero dizer as consequências de você aceitar ser assim. Há consequências de você aceitar ser desse jeito. Eu sou assim, eu não sou boa o suficiente. Não merecer pessoas boas. Então, é inconsciente, tá? É inconsciente. Se você não é boa o suficiente, você não merece pessoas boas. E você fica morrendo de inveja das amigas que têm pessoas boas. E você só se une a pessoas maledetas. Só se une a pessoas tranqueiras. Só se une a pessoas viciadas, drogadas, pessoas que te maltratam, que batem em você, que pisam em você, que desprezam, que abandonam você. Porque você acredita, acha que não é boa o suficiente para uma pessoa melhor. Então você vai se unir a tranqueiras. Entende? É isso que acontece. Então é uma consequência de você viver esse jeito errado, de achar que a vida é assim e acabou, que você é vítima. Outra consequência acabei de dizer, né? Eu busco por parceiros inadequados. E aí você diz, eu tenho o dedo podre. Aí você diz, eu vivo relacionamentos tóxicos, eu não quero me relacionar mais com ninguém, só tem homem bandido, só tem mulher bandida. Não é verdade. É que você não atualizou os seus óculos do coração, porque você está vivendo nos traumas de infância. É preciso atualizar algumas coisas aí que eu vou te dizer daqui a pouquinho quais são. E terceiro, aceitar muito mais além do seu limite na relação. Você fica aceitando, passam-se 20 anos e você continua aceitando tudo na relação. Por quê? Eu acho que eu não sou boa o suficiente, eu mereço mesmo isso. É culpa minha, não é dele, não é dela. Não é só em relações amorosas, não, tá? Eu estou falando em relações amorosas por causa do caso dessa colega que me ofereceu essas preciosidades que eu estou trazendo para vocês. Mas isso acontece também no trabalho, acontece também na sua vida pessoal, cuidado de saúde emocional, saúde mental. Eu não mereço me formar, eu não mereço ter uma graduação melhor, eu não mereço ter emprego melhor, eu não mereço ter saúde melhor. Tudo vale para essa crença. Acho que não sou bom o suficiente, tá? Bom, vamos viver do jeito certo? Dicas sobre o jeito certo de lidar com isso. E o primeiro é acreditar que você tem recursos suficientes para mudar tudo isso. Como assim recursos? Você já aprendeu muito na sua vida. Você já aprendeu muito. Você viveu 30,
anos da sua vida, 40 anos da sua vida. Você aprendeu demais. Só que você não acredita nisso. Tem uma dupla dentro de nós. A primeira é a criança emocional ferida lá da infância, nossas emoções. E a segunda é o adulto intelectual. E, por acaso, esses dois ainda não se encontraram para atualizar algumas coisas. Então você acredite que você tem recursos suficientes para ser, sim, uma pessoa boa o suficiente. Eu digo isso para você. Tá? Você vai perguntar para sua mãe, você vai perguntar para o seu pai, talvez eles digam que você não presta ainda hoje. Porque vocês estão em pé de guerra desde a infância. Tem mágoa entre vocês. Eles não vão dizer, você quer continuar ouvindo isso? Tem uma forma de mudar, eu vou dizer. Segundo, vivendo do jeito certo, como lidar com isso? Iniciar as mudanças por pequenas ações. Não queira mudar o mundo de repente. Ah, eu sou top, já vou sair e ter uma pessoa maravilhosa. Calma. Pequenas ações que você sinta-se segura em que você é boa o suficiente, pequenas ações. Eu sou boa o suficiente. Sou boa o suficiente em fazer algo em casa, em cuidar de mim, em cuidar do meu aspecto físico, cuidar dos meus cabelos, da minha saúde, da minha visão, dos meus dentes, da minha saúde física, como é que está meu coração. Começa, eu sou boa o suficiente, mereço cuidado. Eu sou bom o suficiente para fazer um carinho, para fazer um agrado, e assim, aos poucos, você vai tomando posse do que você tem de maravilhoso. Pequenas ações que não agridem a gente. Mudar 90 graus ou 180 graus é uma mudança radical e a gente não sustenta. Vai 1%. Tá? Vamos lá. E terceiro, mudar os seus gabaritos limitantes. Gabaritos é como se o nosso inconsciente fosse um caderno escrito por nós lá na infância. Só que está fechado, eu não consigo ler. Então, como é mudar os gabaritos? É pegar e abrir esse livro com coragem e ler. Lá aos meus 5 anos, eu sofri isso. Meu pai bateu demais em mim. Eu esperava ter ganho um abraço no meu aniversário, ele não me deu. E por isso eu me senti desamada. Acho que não sou boa o suficiente. Eu li isso no meu livro da infância, no meu caderno, porque eu tive coragem de abrir e olhar. Então hoje, passado tantos anos, eu vou reescrever essa página da minha vida, com permissão de ser feliz. Mudar seus gabaritos limitantes. Precisa encontrar e reescrevê-los no hoje. Essas duas pessoas, a criança emocional ferida lá dentro, encontrar com o adulto intelectual de hoje e fazerem um pacto novo por vida. E assim, eu posso te oferecer passos para sair desse labirinto. E o primeiro passo que eu te digo é identificar padrões. Padrões que mostram que você está num caminho que não é o caminho legal. A gente não vê, lembra que eu comecei a live falando disso? A gente está vivendo uma vida de sofrimento, tropeçando, nossa, está passando frio sem perceber, não precisa. Então eu preciso identificar esses padrões. Segundo, equilibrar 3 grandes áreas da vida. Sem equilibrar essas 3 grandes áreas da vida, não adianta descobrir os padrões. O meu padrão de busca de companheiros não adequados, a companheiros que me prejudicam, é um padrão meu. Mas não adianta você descobrir o padrão se você não mudar essas 3 grandes áreas da vida. Né? Mente, pensamentos e os arquivos antigos, os novos, padrões de pensamentos, emoções, sentimentos que impactam as minhas emoções, meu comportamento, são essas 3 grandes áreas que influenciam tudo na minha vida. Depois, eu devo atualizar os gabaritos.
Aí esses padrões mentais, emocionais e comportamentais criam-se gabaritos. Lembra que eu falei que eu tenho que ir lá e revisitar a minha história, lá aos meus 5 anos, em que meu pai não me deu um abraço no meu aniversário, e eu disse para mim mesmo, eu não sou amado. Ah, tá bom. Então, eu vou atualizar esses gabaritos. Tem um caminho para fazer isso. Primeiro, o caminho foi identificar, chegar nele. Segundo, como é que eu atualizo esse gabarito para os dias de hoje? Então, eu devo atualizar. Sem atualizar, eu não consigo mudar meu comportamento. Eu vou continuar acreditando que eu não sou bom o suficiente. E, por último, reconectar com a vida. Eu rompi com o fluxo de vida em mim. Eu estou à deriva, como um barco perdido. Eu estou como um papagaio, uma pipa, aquela que a gente solta assim, amarrado numa linha, cortado. E eu estou voando pelo vento, sem jeito. Eu preciso me reconectar à vida para ter voo lindo. É o que falta. Então não adianta identificar padrão, não adianta equilibrar as três grandes áreas, não adianta atualizar o gabarito se eu continuar perdido. Eu preciso me reconectar. Quando eu faço isso, tendo os 3 passos anteriores, é a vida. Quando eu faço isso, eu digo, sou bom o suficiente. E quando eu sou bom o suficiente, eu confio em mim, eu acredito na vida, eu posso confiar nas pessoas, eu posso me aproximar das pessoas e amá-las. Qual o caminho, a crise? Você pode me perguntar. Eu tenho hoje 2 caminhos. 2 caminhos para fazer esse passo a passo que eu lhe disse. O primeiro é um processo terapêutico chamado A Origem. E essas pessoas, quem está no YouTube ou no Face, estão vendo essas pessoas que estão aí, desse processo terapêutico atual que começou há 3 semanas. É uma turma maravilhosa, está se descobrindo. Esse é um espaço, é um caminho maravilhoso para resgatar cada um desses passos. E o próximo que eu tenho é uma imersão presencial, que é um processo terapêutico de 35 horas de imersão continuadas, chamado A Viagem. Ele acontece em abril, nos dias 5, 6 e 7, em Brasília, as vagas são limitadas. É profundo, de uma transformação imediata. Você vai encontrar tudo isso junto. Então, mais de 5.000 pessoas já fizeram um desses 2 momentos comigo. Né? Então, eu convido você, se você quiser saber mais sobre isso, entre em contato comigo pelo direct, deixa uma mensagem aí. Né? E, bom, era isso que eu gostaria de dizer para você sobre não sou bom o suficiente. O que você pode mudar em você? Comece com pequenos passos, acredite, você tem os recursos em você. Você é capaz de mudar, você é amado, você tem todos os recursos. E tem um passo a passo. Eu sei esse caminho. Se você quiser, seja bem-vindo. Fiquem com Deus, tudo de bom para vocês, cuidem bem da saúde e até quinta-feira às 19 horas. Beijo, gente. Vou desligar, dá licença. Tchau, tchau.